Amanhã de hoje, aprove a Deus conceder-me essa rica oportunidade de estarmos meditando na palavra do Senhor, aleluias, a fim de que o Senhor possa falar aos nossos corações e assim cumprir a sua vontade para nossas vidas nesta manhã. A palavra que o Senhor separou para nós na manhã de hoje se encontra no livro de Atos, no seu capítulo 10, de 1 a 6, onde o tema central da mensagem de hoje fala sobre o centurião Cornélio. Assim nos diz a palavra do Senhor em Atos 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, a cidade de Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Passando para o versículo 23, continuando essa mensagem, a palavra diz o seguinte: Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa no dia seguinte. Foi Pedro com eles e alguns irmãos a Jope, e no dia seguinte chegaram a Cesareia. E Cornélio estava esperando, tendo já convidado a seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, estando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro, levantando, disse: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muita gente ali ajuntada. Aleluias! Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A mensagem de hoje, ela fala acerca de um homem chamado Cornélio. E Cornélio era um centurião. Era como se fosse um guarda da corte real. Cornélio, ele não pertencia ao povo judeu. Era chamado estrangeiro. Mas a palavra nos relata que Cornélio era um homem temente a Deus. A palavra no versículo 2 diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas e contínua oração a Deus. E aprove a Deus, mediante o seu comportamento, mediante a sua atitude de fé, mediante a sua humildade, aleluias, glória a Deus, encaminhar, aleluias, mandar um anjo a Cornélio, onde este se apresentou a ele e lhe disse: Cornélio, eis que as tuas esmolas e as tuas orações têm chegado diante de Deus. Pois agora envia homens a Jope e peça para que Pedro venha até tua casa, pois este tem algo importante a lhe dizer. A palavra de Deus, aleluias, nessas poucas passagens nos revelam muitas coisas. Deus, ele busca, aleluias, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus não faz acepção de pessoas. O evangelho, aleluias, de Jesus, ele se inicia com João Batista anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E assim iniciou-se o seu evangelho com a pregação do arrependimento. A palavra fala que Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido. O que se havia perdido nesta manhã, ou o que se havia perdido neste contexto, não era a salvação?
A palavra diz que Deus, aleluias, que Deus tinha comunhão com o homem, ou que o homem tinha comunhão com Deus, mas pelo pecado de um, aleluias, houve o pecado, e o pecado trouxe separação de Deus com o homem. Mas pelo amor de um também, aleluias, houve a união, o ministério da reconciliação. E esse um é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluias, que enviou a seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. E hoje nós estamos aqui reunidos hoje, aleluias, para anunciar, aleluias, este evangelho de salvação, este evangelho de vida, aleluias. A palavra diz no seu livro de Romanos, capítulo 9, que se com tua boca, aleluia, se com teu coração creres e com tua boca confessares, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O Senhor nos deixou um legado que não podemos abrir mão. E esse legado é: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E hoje nós nos reunimos aqui nesta manhã para anunciar a este Jesus Cristo, ao Filho de Deus, que ao terceiro dia, aleluias, ressuscitou e hoje ele vivo está. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui anunciando, aleluias, nós estamos aqui anunciando uma denominação religiosa. Não estamos aqui anunciando um segmento religioso. Não estamos aqui fazendo a nossa vontade pelo nosso simples ego, aleluias, mas estamos aqui pela vontade e a misericórdia de Deus, anunciando a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. A sua obra, aleluias, ela está viva, está presente. A salvação é por meio da graça e por meio da fé. E hoje nós estamos aqui para dizer que esta oportunidade ela está aberta para você. O livro que nós lemos fala sobre o centurião Cornélio. Cornélio era um homem também que não conhecia a Jesus Cristo. Cornélio era um homem que, apesar de não conhecer a Jesus Cristo, era um homem que tinha o temor de Deus. E a palavra fala que ele era um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia oração continuamente a Deus. E Deus contemplou no seu coração, aleluias, a essencial, aleluias, virtude, para que Jesus Cristo pudesse penetrar na sua vida, que é o amor ao próximo. A palavra de Deus fala que o nosso Senhor, ele resumiu, aleluias, todos os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E ali estava um homem que amava a Deus e que também amava o seu próximo. Mas a palavra de Deus também diz também que a Cornélio faltava uma coisa. Uma coisa lhe faltava. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, meu querido. Eu não sei se você é uma pessoa como Cornélio, que também tem um amor a Deus, que também tem um amor ao seu próximo. Eu não sei, aleluias, por que Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra. Mas eu falo pelo Espírito Santo, lhe falta ainda uma coisa. Aleluias. E o anjo enviado a Cornélio orientou Cornélio a dizer: Cornélio, vá até a Jope, a cidade de Jope, onde ali se encontra Pedro, pois essa coisa que lhe falta, Pedro lhe anunciará. Hoje, talvez, hoje não tenha sido diferente hoje. Hoje, de repente, Deus tocou o meu coração para vir até aqui nesta manhã e lhe dizer para você, querido e amado ouvinte da palavra de Deus, querido e ouvinte, amigo, que ama a Deus, que ama teu próximo, lhe falta uma coisa. E essa coisa se chama Jesus Cristo.
Aleluias. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Cornélio então pegou 2 dos seus fiéis servidores e enviou à cidade de Jope, conforme a orientação do anjo. E chegando ali, o anjo anunciou a Pedro todas aquelas coisas que tinha se passado a Cornélio, dizendo: Cornélio, centurião, varão e temente a Deus, a quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à tua casa e ouvisse as tuas palavras. Assim disse os servos de Cornélio a Pedro. Pedro, ainda não entendendo aquele mistério, ficou um pouco surpreso. Mas na noite anterior, Pedro, nenhuma visão onde o anjo do Senhor aparecia e dizia: Cornélio, mata e come alguns alimentos impuros. Cornélio falava: não comerei de forma nenhuma. Segunda vez, aleluias, o anjo falava no sonho de Pedro a Cornélio: Cornélio, mata e come. Falava a Pedro: Pedro, mata e come. Pedro falava: não comerei de forma nenhuma, porque eram alimentos que aos judeus eram considerados impuros. Terceira vez então o anjo falava a Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro falava: não, de maneira nenhuma comerei, porque é um alimento impuro. E no dia seguinte chegou os servidores de Cornélio anunciando as coisas que aconteceram a Cornélio. Então Pedro, aleluias, obediente à palavra de Deus, ele seguiu com aqueles homens e foi até a casa de Cornélio. Chegando lá, diz a palavra de Deus, aleluias, louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Envia, pois, a Jope e manda a Simão, Pedro, aleluias, o que tem por sobrenome Pedro. Este está à casa de Simão curtidor, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te. Bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Chegando à casa de Cornélio, Pedro observou que ali havia não só Cornélio, como todos os seus familiares e seus amigos mais próximos. E Cornélio lhe disse sobre o sonho que havia tido com o anjo, em que o anjo, ele se apresentou a ele e dizendo a ele que as suas esmolas tinham chegado aos seus ouvidos, mandou-lhe chamar a Pedro. E Pedro, abrindo a boca, começou a anunciar a Jesus Cristo. Versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável em que qualquer nação, o que teme o que é justo, aleluias, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Galileia, por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus Cristo Nazareno com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunha todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro, pelo Espírito Santo, anunciou: eis que estavam todos
separados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Jesus habitou no meio dos homens, cumpriu toda a lei para que assim estivesse apto a morrer na cruz e servir, aleluias, como uma verdadeira oferta preciosa e pura. Assim o fez, viveu no meio dos homens, conviveu no meio de nós, sentiu os mesmos desejos, vontades, experimentou tudo aquilo que nós experimentamos. Por isso ele está apto a nos auxiliar, a nos ajudar, porque ele nos conhece profundamente. Jesus Cristo morreu, aleluias. A palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus desceu à mansão dos mortos, tomou a chave do inimigo. Hoje ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ele é lhe dado todo poder e glória. Aleluias, glória a Deus. A palavra diz que em nenhum outro há dado nos céus ou na terra pelo qual devamos ser salvos. A palavra diz que ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ide vocês que conheceis a mim e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Aleluia. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Este, aleluias, é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Pedro, na autoridade do Espírito Santo, anunciou a Cornélio, e hoje eu anuncio a todos vocês, ouvintes da palavra de Deus. Aleluias. Deus, ele não veio julgar, mas ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Mas Deus é misericordioso e justo, não é por força nem por violência. O nosso Deus, ele lhe dá o livre arbítrio de você aceitar ou não, de você receber ou não a sua palavra, a sua salvação. Eu hoje te convido, assim como Pedro anunciou àquela família e aqueles que estavam ali, hoje eu te convido a você fazer um compromisso com o Senhor. É um compromisso não com a igreja, não é um compromisso com o título, mas um compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Ah, eu já tenho Jesus. A palavra de Deus não diz que é assim que funciona, meu amado. A palavra de Deus fala que no mundo espiritual é necessário a confissão. É necessário que você abra a boca e que você o receba. Assim diz a palavra: se com teu coração creres, mas que com a tua boca confessares, será salvo. É necessário confessar. Por isso, em todos os cultos que nós realizamos, nós convidamos: você quer receber a Jesus? Você quer aceitar a Jesus? Ah, eu tenho a Jesus, eu já recebi a Jesus. Não, é necessário recebê-lo, é necessário confessá-lo com a tua boca diante das testemunhas que estão presentes. A palavra de Deus, aleluias, no livro de Atos, diz que após Pedro anunciar o evangelho, olhe só o que aconteceu aqui, meus amados e queridos ouvintes. Diz a palavra, aleluias, no versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra de Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes também? Pois receberam também o Espírito Santo. E mandou que todos fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que o Senhor, aleluias, colocou em meu coração para que nós pudéssemos compartilhar nessa manhã.
sangue de Jesus, de Jesus.